Então diz assim, 1 Crônicas 4: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu vou ler de novo, irmãos. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Poderia sentar, irmãos. Irmãos, o passado, ele tem poder de nos influenciar mais do que nós gostaríamos, não é verdade? O passado, ele tem grande influência sobre nós. Nós dizemos frequentemente que o aqui e agora é que importa. Porém, quando nós vamos olhar para a nossa vida, nós vamos olhar para as nossas ações, para os nossos sentimentos, para nossas reações, nós vemos que muito do que nós temos, nós sentimos, e muitas das nossas reações estão ligadas a um passado nosso, a uma história nossa anterior, a uma história nossa que nós vivemos talvez alguns anos, talvez algumas décadas atrás. E no passado, irmãos, há dores. Quando nós olhamos o nosso passado, muitas vezes nós nos deparamos com dores, nos deparamos com sofrimentos, nos deparamos com problemas. E muitas das vezes nós não conseguimos superar. Nós também dizemos que o tempo cura as mágoas, o tempo cura tudo, mas o tempo não tem poder curador. O tempo não cura nada. O tempo não restaura nada. O tempo apenas faz com que a dor seja enterrada no profundo da nossa alma, e nós vamos enterrando ela, mas ela continua lá e de vez em quando ela aparece. Já disseram que a nossa alma, comparando, ela é como uma casca de cebola, é como uma grande cebola, onde você vai tirando a casca, vai tirando a camada inicial e vai tirando as camadas, e você vai chorando e vai chorando e vai chorando, e nunca chega no fim da cebola. Quanto mais você descasca, mais você chora, e você nunca termina de descascar a tal da cebola. Bota debaixo d'água para aliviar e continua chorando. Que descasca a cebola na cozinha, sabe como é que funciona. E há feridas, irmãos, da nossa alma, que às vezes demora muito a sarar. Há feridas que não saram sequer sozinhas, precisam da ação sobrenatural de Deus para que sejam curadas. Há traumas que se recusam a ir embora, que se levantam como fantasmas para atormentar. Muitas vezes estamos tão presos às nossas dores do passado, que de vez em quando elas se levantam e vêm atormentar a nossa vida. Vêm nos fazer sentir novamente aquilo que nós não gostaríamos de sentir. Lá nesse livro que acabamos de ler, de 1 Crônicas 4, 9 e 10, nós vemos a história de um homem chamado Jabes. Um homem que teve uma história tremenda de vida. Sim, porque nós começamos a ler, nós vemos que a história de Jabes, ela foi marcada inicialmente pelas marcas de sua mãe. Se há alguma coisa que nós podemos dizer da história desse homem Jabes, é que a história de vida dele, no início, foi marcada pela história de sua mãe. O texto é bem claro que a sua mãe lhe põe o nome Jabes, porque com dores o deu à luz. E a palavra Jabes, ela significa cheio de tristeza, ou cheio de dores, ou cheio de aflições. Imagine uma mãe
que bota o nome do seu filho Jabes, ela está dizendo: olha, esse menino aqui me deu muitas dores, esse menino aqui me deu muitas aflições. Para nascer foi um sufoco, o parto foi muito difícil, a gestação foi muito difícil. E essa era a história da mãe de Jabes. Uma mulher que teve muitas aflições, teve muitas dores, teve muitos problemas na gestação, no parto desse menino. Uma mãe que, por conseguinte, culpava Jabes por suas dores, por suas tristezas. É como se a mãe de Jabes dissesse assim: olha, você menino, você rapaz, você é culpado de muitos dos meus sofrimentos. Você é culpado de eu ter sofrido muito naquele período. Você é responsável por eu ter passado o que eu passei. Você é responsável por ter vivido o que eu vivi, mas culpa sua. Você é culpado de todas as coisas, de todas as minhas angústias, de todas as minhas tristezas. A mãe tinha uma dor intensa. E essa dor intensa ela transfere para o filho, percebe? O que ela sentia, ela transferiu para o filho e transferiu a um nível profundo a ponto de dar ao nome do filho aquilo que ela sentia. Toda a carga emocional que a mãe de Jabes levava, todos os dramas que essa mulher viveu, todo o peso que ela carregava, ela transfere para o filho. Filho, você vai se chamar sofrimento. Por que, mãe? Porque você me deu muito sofrimento na vida. Filho, você vai se chamar aflição. Por que, mãe? Porque por tua causa eu passei muitas aflições. Filho, tu vai se chamar problema. Por que, mãe? Porque você é um problema ambulante. Desde que tu foi gerado, eu não tive mais paz na minha vida. Você é uma encrenca. E eu vou te chamar encrenca. Imagine isso. Uma mulher que transferiu todos os dramas da vida dela para a vida do seu filho. E Jabes, irmãos, ele não está sozinho nesse rol de transferências. Infelizmente existem pessoas que, exemplo de Jabes, foram responsabilizadas ou são até hoje responsabilizadas pelas tristezas e pelas angústias de seus pais, de sua mãe. Tem pessoas que até hoje a mãe diz: olha, se você não tivesse nascido, eu tinha sido feliz. Se você não tivesse vindo à existência, minha vida seria outra. Você veio nessa vida para me dar problema, eu não queria que você viesse. Você veio, o que eu vou fazer? Tem pessoas que carregam isso. Tem pessoas que levam esse peso. Os pais os responsabilizam. Os pais os culpam pelos fracassos que tiveram. Pessoas que nunca tiveram reconhecimento de nada que fizeram. Você imagina o que é isso? Pessoas que nunca tiveram reconhecimento de coisa alguma que fizeram para a mãe. Não adianta você ir para a escola, tirar nota 10, tirar boa nota e apresentar um bom trabalho, que a mãe diz assim, que não fez mais que tua obrigação. Pessoas que ajudaram a cuidar de irmãos às vezes mais novos, pessoas que ajudaram a trabalhar, começaram a trabalhar cedo, às vezes, como o pastor Marcos mostrou, às vezes até catando lixo, porque eram pessoas muito pobres, e o pai diz assim: o que eu tenho a ver com isso? Você não fez mais obrigação, você só me dá trabalho mesmo. Alguma coisa tem que servir, nem seja para catar lixo. Tem pessoas que passam coisas tremendas. Pessoas que vivem coisas grandiosas. Pessoas que vivem coisas que você olha assim: meu Deus, como pode a pessoa viver uma coisa dessa e ela vive? Pessoas que, para ela, não existe propósito da sua vida a não ser um céu de fúria, de raiva, de desabafo, das angústias, dos dramas, dos pesos que sua mãe lhe pôs. Pastor, existe mãe assim? Existe. Existem muitas assim.
Existem muitas mães que num complexo interior, nos dramas da vida, numa atitude pequena de alma, numa atitude pequena de vida, numa atitude imatura da existência, ela acaba dando nomes e transferindo responsabilidades para a pessoa do filho, a qual não tem nenhuma culpa e nenhuma responsabilidade dos seus dramas pessoais. Pessoas que foram sacos de pancada da mãe. Tem pessoas que muitas vezes são sacos de pancada. Pessoas que não receberam outra coisa da mãe a não ser surra, a não ser chicote, a não ser pancada. Você ficaria assustado, você ficaria assustada com o que muitas dessas pessoas relatam. Eu me deparei com alguns relatos de algumas das pessoas, você ficaria assustado. Pessoas que apanharam por tudo e por nada, só por estar passando na frente, deram uma pancada. Por que eu estou apanhando? Porque você não presta e já está apanhando por isso. Pessoas que sofreram e sofrem rejeição profunda por parte da sua mãe, e são cada vez casos maiores e que vão se intensificando. Você procura e você vai consultando e você vai juntando pessoas e você vai se deparando com pessoas que viveram esse tipo de coisa. Às vezes viveram pela parte de mãe, às vezes viveram pela parte de pai, às vezes o pai é que foi um carrasco. Mas o fato é que Jabes era a causa da tristeza da mãe. E existem pessoas, irmãos, que vivem suas vidas, esse é o ponto, debaixo de culpas e complexos, debaixo de fracasso por conta da sua história de vida anterior. Tem pessoas que não conseguem superar a sua história do passado, que hoje reproduzem exatamente aquilo que tanto lutaram, que tanto negaram e que tanto combateram durante uma fase da vida, mas que hoje vivem a mesma coisa e não conseguem superar. Pessoas que não conseguem superar a sua culpa. Pessoas que não conseguem superar o seu complexo. Pessoas que não conseguem superar o seu fracasso. Ela se culpa porque fracassa. Ela diz: eu não vou pôr a mão para fazer isso porque eu sei que não vai dar certo. Minha mãe já dizia: você é um inútil, você é um inútil. Você não presta. Então para que eu vou fazer? Eu sei que eu não vou conseguir dar resultado. Eu sei que eu não vou conseguir fazer nada disso. Eu sei que eu não vou conseguir resolver nada disso. Eu sei que eu não vou conseguir ter sucesso nenhum. E são tão profundos esses sentimentos que a vida da pessoa fica bloqueada emocionalmente, profissionalmente, socialmente, e fica até do ponto de vista romântico a pessoa se bloqueia. Há profundos bloqueios de alma que essas pessoas carregam. Pessoas às vezes que quando vêm para Cristo têm até dificuldade de ver Deus como Pai, porque eles identificam a paternidade ou com a maternidade negativa ou com a paternidade negativa que viveram durante sua infância. Pessoas que viveram esses dramas têm muita dificuldade de se livrar deles. Então carregam culpa, mas você é culpado. E a pessoa, mas isso vai entrando e vai entrando e vai entrando. E a pessoa acaba dizendo: não, eu sou culpado mesmo. Pessoa com complexos profundos, complexos de inferioridade, pessoas com profundos medos de assumir posições, medo de assumir funções, medo de assumir responsabilidades, medo de viver. Pessoas com medo de viver, medo de viver, medo que a vida vai trazer, por causa da sua história anterior. Pessoas que foram acusadas por seus pais de lhe causarem dor, de lhe causarem tristeza, acusadas de serem um problema para as suas vidas. Pessoas que escutaram: você nasceu para estragar a minha vida.
Pessoas que escutaram isso. Você nasceu para estragar a minha vida. Pastor, a casa assim. A casa assim. Minha oração é que você não tenha passado por isso. Mas se você passou por isso, eu quero te dizer que é a solução. Eu quero te dizer que é uma resposta para você. Pessoas que viveram uma transferência de ódios e rancores. Rancores da mãe ou do pai para o filho. Pessoas que não conseguiram ser felizes e que transferem isso para filhos. E é uma grande responsabilidade da paternidade ter cuidado de não transferir seus dramas pessoais para a vida de seus filhos. Porque eles carregarão isso para a vida inteira, se não houver uma libertação. Algumas mães atrelam seus sofrimentos, alguns pais atrelam seus sofrimentos de forma imatura, materializando sobre a vida do filho, materializando sobre a vida da filha. Sentimentos malignizados no coração da mãe, que entendem o filho como uma extensão da propriedade dela. São mulheres infelizes, são homens infelizes, que querem que seus filhos sofram por extensão a infelicidade deles, a infelicidade delas. Pessoas com grande dificuldade, grande problema de viver uma vida feliz. Muitos sequer conseguem saber o que é felicidade. Diz, felicidade não é para mim, eu não nasci para ser feliz. Muitos que talvez algum dia tenham desejado até a morte do pai ou a morte da mãe. Por que essa mulher não morre logo? Por que esse cara não morre logo? Porque o sofrimento que carrega é muito grande. Jabes, irmãos, e aí é o outro ponto. Jabes, ele trazia essa história de vida. A mãe dele disse, você é um problema. Você é um problema. Talvez Deus esteja falando contigo nessa noite, te lembrando do teu passado. Jabes, ele carregava o passado no nome. Talvez você carregue o passado na alma. Talvez você carregue o passado lá no escondido, lá no profundo, lá onde os homens não estão vendo. Jabes carregava no nome. E ele podia ter se conformado com a história de vida dele. Jabes podia ter dito assim, bom, eu realmente sou um problema. Eu realmente sou um fracasso. Minha mãe sofreu e eu sou a causa disso. Jabes podia ter vivido uma vida cheia de tristeza, percebe? Uma vida deprimida, uma vida cheia de mágoas, de culpas e de complexos. Jabes podia ter vivido uma vida vazia, sem frutos para Deus. E podia, tinha tudo para isso. Tinha todo o peso sobre ele por isso. Tinha todo o drama sobre ele para isso. Tinha tudo. Tudo. Ele podia ter vivido isso tudo. Só que Jabes, ele sai da posição de nada para a posição de mais ilustre do que seus irmãos. O texto começa dizendo que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Jabes superou o drama dele no passado. Jabes superou o drama familiar dele. Jabes superou todo o peso emocional, toda a carga negativa, talvez até espiritual que estivesse sobre ele. Jabes superou. Você sabe como ele superou? Ele superou pela fé. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós temos vida e vida em abundância. A Bíblia diz que em Cristo todo o nosso passado está coberto pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, em Jesus eu não preciso carregar o peso, o estigma, o drama do passado
sobre a minha vida. Talvez você tenha perguntado e tenha dito: eu queria nascer de novo. Pois este é o ponto. Com Jesus você pode nascer de novo. Com Jesus você pode ter um novo começo. Com Jesus você pode ter uma nova vida. Com Jesus você pode ter uma nova história. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. A criança que a mãe deu à luz com muitas dores se tornou mais ilustre que seus irmãos, mais honrado, mais próspero, mais feliz, mais cheio de vida, uma pessoa mais plena, uma pessoa que não ficou preso, mas que se levantou e foi levantada por Deus. Jabes teve a história destacada pelo Espírito Santo em 1 Crônicas, dessa genealogia de Judá. E ele teve essa história destacada, teve um nome tão memorável, porque foi um homem que buscou a Deus em oração. Foi um homem que olhou para si mesmo e disse: eu realmente estou vazio, eu preciso de Deus. Eu realmente estou sem nada, eu preciso de Deus. Eu realmente não posso nada, eu preciso de Deus. Ele reconheceu a sua necessidade por Deus. Querido, eu e você temos a necessidade, temos muitas delas, mas a principal necessidade que temos é a necessidade de Deus. Nossa principal necessidade não é ser amado, não é ser aceito, não é ser alimentado, não é ganhar presente, não é ter sucesso na vida, não é ter um bom emprego, uma boa família ou uma boa casa. O nosso principal propósito, a nossa principal necessidade é ter um relacionamento com Deus. Porque com Deus, querido, todas as demais coisas são acrescentadas. Com Deus, querido, Ele vai no profundo da nossa alma e cura a nossa alma. Com Deus nós temos então uma nova vida. Com Deus então nós temos um novo começo. Com Deus então nós temos uma nova história. Uma nova história. E Jabes ganhou uma nova história com Deus. Jabes foi honrado por Deus, e as melhores honras são essas, irmãos, as que vêm de Deus. As melhores honras são as que vêm de Deus. As melhores honras vêm do Senhor. As melhores honras são dadas por Deus. As melhores honras são concedidas por Deus. De graça. De graça. A melhor honraria é aquela que o homem recebe de sua comunhão com o Altíssimo. Com Jabes nós aprendemos, irmãos, que ele foi mais honrado que seus irmãos, e a sua oração foi imediatamente citada, como se para anunciar que ele orava mais que seus irmãos. Por que ele orava mais? Porque justamente, irmãos, ele se via mais carente da graça, mais necessitado de consolo. Irmãos, não são os abastados, não são aqueles que têm tudo, não são aqueles que são mais cheios de vida humana do ponto de vista falando, que vão buscar a Deus com mais intensidade. Porque aquele que tem tudo, as coisas que ele tem na vida, às vezes servem de ilusão. Não estou dizendo que ter coisas atrapalha a fé, não é isso. Eu estou dizendo que muitas vezes nós somos enganados pelas coisas que nós temos nessa vida, e nós acabamos nos achando suficientes. Nós acabamos achando que não precisamos de nada. Nós acabamos achando que não precisamos de coisa nenhuma. Mas aquele que nada tem, ele sabe que precisa de tudo. E ele olha para Deus e vê: Deus, tu é tudo, então eu preciso de ti. Aquele que nada tem, ele se volta para Deus. Aquele que nada tem, ele estende a mão. Ele diz: eu seguro, Deus, na tua mão. Aquele que nada tem, ele volta-se para o Senhor, porque sabe que só Deus pode abençoar a sua vida. Jesus, uma vez falando sobre isso, sobre aquele que mais amava, ele disse que aquele que mais é perdoado, mais ama. Aquele que é pouco perdoado, pouco ama. Ah, eu tenho uma boa história, eu nasci num berço evangélico, eu não tive problema nenhum, eu quase nasci crente, quase nasci dando aleluia e glória a Deus.
Tudo bem, você ama a Deus, amém, glória a Deus, fique firme. Está em pé, cuide para que não caia. Mas aquele que veio lá do buraco, aquele que teve a vida destruída, aquele que veio do profundo, da profundeza do pecado, aquele que sentou no colo do diabo, aquele que deu beijo na testa do capeta, aquele que sabe o que é sofrer na vida, ele quando vem para Jesus, ele nunca mais ele larga dele. Porque ele sabe o que é amar a Deus, porque ele sabe o que é viver do outro lado, ele sabe o que é sofrer do outro lado, ele sabe o que é padecer do outro lado. Então ele vem e abraça, ele vem e ele se coloca na mão de Deus, ele vem e diz: Deus, eu não te largo nunca mais. Deus, pode chover parafuso que eu não te largo. Eu não te largo. Não estou dizendo de novo que ter uma vida tranquila é um problema. Eu estou dizendo que o problema é usar a vida tranquila como desculpa para não buscarmos a Deus. Acharmos que temos tudo, porque, irmãos, o homem só tem tudo se Deus estiver na vida dele. Nós só temos tudo em Deus. Fora de Deus não temos nada, por mais que tenhamos. Jabes era vazio de alma pelas circunstâncias impostas pela vida, e ele precisava urgentemente ser preenchido por Deus. O amor de Deus, irmãos, ele preenche o mais vazio dos corações. Jabes estava vazio. Você já se sentiu vazio? Você já sentiu vazio? Oh, irmão, eu peço a Deus em oração para ter a presença de Deus na minha vida. Mas Deus sabe o que Ele faz. E às vezes Ele se afasta um pouquinho. E quando Ele se afasta um pouquinho, irmão, Ele sente um vazio tão grande. Sente um vazio tão grande. A gente corre: Deus, cadê o Senhor? O Senhor não me deixa. Senhor, eu estou desesperado. Senhor, por que tu foi embora? Volta, eu fiz alguma coisa, perdoa. E aí a gente vai buscar Deus com intensidade. Aí Deus volta. Aí você volta e sente a presença dEle. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus quer manter o relacionamento vivo, o amor aceso, a chama acesa pela busca dEle. Deus quer que a gente tenha a chama acesa no nosso coração. Deus não quer que a chama apague. Deus não quer ver a gente acomodado no relacionamento. Muitas esposas reclamam de seus maridos que eles deixaram acomodar no relacionamento. Já não dizem que amam, já não fazem mais uma graça, é isso? Já não dão mais um presente. Por isso que de vez em quando o marido tem que fazer alguma surpresa. Eu de vez em quando em casa faço uma surpresa para minha esposa. Ela não está esperando, vou lá, ela, nossa, cada vez eu te amo mais. Pois é isso, esse é o caminho. Não vou deixá-la acomodada, não vou ficar acomodado do lado dela, vou sempre aumentar a chama. E é isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Ele sai um pouquinho, aí você olha: Deus, cadê o Senhor? Cadê? Às vezes minha esposa acorda de manhã, eu vou ir para o trabalho: cadê meu marido? Cadê ele? E Deus quer a mesma coisa, que a gente faça a mesma coisa. Deus, cadê o Senhor? Senhor, eu estou vazio. Senhor, cadê o Senhor? Senhor, volta, Senhor. Se eu pequei, volta, Senhor. Se eu transgredi, volta, Senhor. Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, volta, Senhor. Tu ainda te lembra de mim, né? Vejo que tu ainda me ama. Deus faz assim, é um relacionamento. Certo? Não é uma religião. Ele preenche o vazio, irmãos. E eu peço a Deus que, se você está acomodado, que Deus deixe você sentir o vazio da presença dEle. Ô, irmão, se você está acomodado, que Ele permita que você sinta o vazio. Porque você vai correr. Você vai desesperado gritar: Senhor, volta para a minha vida. Senhor, enche meu coração de novo, Senhor. Senhor, enche a minha existência de novo, Senhor. Vale tudo, Senhor. Eu abro mão de tudo, mas não abro mão de Ti. Só Deus preenche o vazio que existe em nosso ser, irmãos. Só Deus pode preencher. Deus nos conhece plenamente.
Deus nos conhece inteiramente. Deus conhece a nossa vida, irmãos. Deus nos completa e nos conduz. Aquilo que os pais e mães não puderam dar, porque eles eram humanos, pecadores, fracos, debaixo das mãos do inimigo, nosso Deus pode suprir infinitamente mais, irmãos. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é amor. Veja, João diz, Deus é amor. Toda a Bíblia, irmãos, é a carta de amor desse Deus. Em toda a Bíblia nós vemos Deus mostrando o seu amor. Deus, irmãos, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Talvez você precise abrir mais seu coração para sentir o amor de Deus. Porque o amor de Deus, irmãos, quando ele entra na vida de alguém, ele preenche. Ele preenche o coração. Ele preenche o vazio que há no ser. Ele preenche, irmãos. O amor de Deus é tal que ele vem, ele entra e ele vai alargando, ele vai preenchendo. Você vai sentindo tão cheio do amor de Deus, irmãos. Tão cheio do amor de Deus que você vai se sentindo tão amado, tão debaixo do amor dele. Você vai se sentindo tão afagado. Eu não sei você, irmão, mas eu de vez em quando me sinto afagado por Deus. Eu quando estou às vezes triste, eu estou desesperado, ou estou passando algum problema, vou buscar a Deus, eu sinto Deus me afagando no seu braço.